Oi, oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu amo a Páscoa. Os ovos de chocolate, a ceia de Páscoa, os chocolates, ai, tudo uma delícia. Mas pra ser bem sincera, eu não tenho muita história relacionada à Páscoa. Bom, eu não tinha uma história relacionada à Páscoa, porque no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a Páscoa mais caótica e estressante que eu já tive. Mas é claro que antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo o que você mais gosta na Páscoa. Eu já contei pra vocês diversas vezes que eu adoro ir pra casa dos meus avós. Antes, eu e minha família, a gente tinha o costume de ir sempre no Natal, mas dessa vez a gente foi na Páscoa. E vocês não têm noção da ansiedade que eu tava pra ir viajar pra lá. Parecia que quanto mais perto o dia da viagem estava, mais ansiosa eu ficava. Eu tava quase botando um ovo. Tanto que no dia da viagem, eu simplesmente não consegui dormir. A gente ia viajar 2 horas da manhã e eu fui dormir 11 da noite. Mas é óbvio que eu não dormi, né, gente? Porque eu estava ansiosa demais pra dormir. Eu deixei as minhas coisas tudo bonitinhas já pra só colocar no carro e meter o pé na viagem. E o bom de viajar de madrugada é que tá fresquinho, tá bem gostoso, então dá pra você tirar um cochilinho bem da hora durante a viagem. Só que tudo que tem de bom, também tem de ruim. De que adiantava você viajar de madrugada e conseguir tirar um cochilinho gostoso, sendo que de madrugada não tem nenhum comércio aberto, nem posto, nem bar, nem mercado, nada. E quando eu ficava com vontade de fazer xixi, gente, onde é que eu fazia? Sendo que não tinha nenhum lugar aberto. Durante a viagem, eu e minha mãe, a gente tava com muita vontade de fazer xixi. Só que tava amanhecendo, era em torno de umas 6, 7 da manhã. O sol tava começando a sair. A minha bexiga tava quase explodindo de tanto que eu queria fazer xixi. E eu e minha mãe implorando pro meu pai parar o carro pra gente achar um lugar pra fazer xixi. Ô, gente, que humilhação. Meu pai parou o carro do lado da estrada, do lado de um milharal. E como se já não bastasse eu ser humilhada tendo que mijar no milharal, eu também tava com o meu pijama de esqueleto. E é um pijama de corpo inteiro. E, gente, é uma porcaria você tirar aquilo pra ir no banheiro. Eu e minha mãe, a gente foi, fizemos o que tínhamos que fazer e voltamos pro carro às pressas, pra que nenhum carro passasse e visse que a gente tava fazendo aquilo. Por mais que a gente tava no meio do milharal, ninguém ia ver a gente. Mas ainda assim, foi humilhante. E depois de 6 longas horas de viagem, a gente finalmente chegou nos meus avós. A gente chegou em torno de umas 9, 10 horas da manhã. Só que nesse mesmo dia, eu e minha mãe, a gente tinha planejado, junto com a minha avó, da gente ir na rua, bater perna e fazer compras. Porque vocês acham mesmo que eu vou ir na casa dos meus avós e eu não vou ter a oportunidade de ir na rua gastar dinheiro? Dá licença. Eu tinha juntado R$ 500 pra eu gastar com literalmente o que eu quiser. Só que, gente, não deu nem pro cheiro. Pro tanto de coisa que eu queria comprar, R$ 500 era muito pouco. Só que é claro que eu não gastei tudo em besteira, né? Depois que eu saí daquelas lojinhas baratas, eu e minha mãe e minha avó, a gente foi pro mercado. Porque eu tinha que comprar alguns ingredientes para eu fazer os meus ovinhos de Páscoa. Umas semanas atrás, antes de viajar, eu resolvi fazer uma receita teste dos meus ovos de Páscoa que eu estava doida pra fazer. E com a receita teste sendo um sucesso, eu decidi que essa seria a sobremesa que eu iria fazer no almoço de Páscoa. A minha ideia de recheio e de como eu iria fazer os ovinhos era a seguinte: a casca do ovo ia ser de chocolate, o recheio ia ser de brigadeiro branco e depois eu iria colocar as frutas, o morango, a uva verde e o maracujá, que não pode faltar. Eu comprei todos os ingredientes e eu estava preparada para fazer os meus ovinhos na véspera da Páscoa. Quinta-feira a gente tinha chegado e ido na rua fazer compras. Na sexta eu iria na casa da minha madrinha e no sábado eu iria na casa das minhas primas. E depois de eu almoçar e fofocar horrores com as minhas primas, eu e minha prima Lana resolvemos pedir pra minha tia pra ver se ela podia dormir lá na casa da nossa avó. E ela deixou. Eba! Nós íamos focando a estrada inteira. E aí, como era véspera de Páscoa, eu pedi pra ela me ajudar a fazer os meus ovinhos. Eu iria fazer eles na casa da minha tia, aquela mesma tia que me vendeu o patinete. E ficamos lá praticamente a tarde inteira. Minha tia ajudou a gente a fazer o recheio de brigadeiro, porque eu não sabia qual que era o ponto e ela sabia mais de doce do que eu. Até porque todos os doces que a minha tia faz são simplesmente deliciosos. E finalmente, depois de uma longa tarde fazendo os ovinhos, a gente conseguiu fazer 42 ovinhos de chocolate. Eu espero que tenha sido suficiente para todo mundo provar. E finalmente chegou o grande dia, a Páscoa. O tanto de chocolate que eu comi esse dia foi brincadeira, viu? Eu acordei cedo porque, por algum motivo, quando eu tô na minha avó, eu tenho o costume de acordar às 6 horas da manhã. Agora, quando eu tô aqui em casa, eu acordo umas 10 horas. Enfim, eu e minha prima acordamos cedo, tomamos café e depois eu resolvi separar um espaço na geladeira especialmente pros meus ovinhos de chocolate que eu iria trazer lá da casa da minha tia. Porque já seria bem melhor já estar com os ovinhos ali na geladeira da minha avó do que ter que ir lá na casa da minha tia buscar eles
fez na hora da sobremesa. Eu e minha prima vamos até a casa da minha tia e durante uma breve fofoca da manhã, nós vimos que a família do meu tio, que eu quase afoguei, já estava chegando. E assim, ao contrário da minha tia que me ajudou a fazer os ovinhos, essa esposa do meu tio, eu não vou muito com a cara dela, pra ser bem sincera. Mas até então, ok, eu peguei os ovinhos e levei pra casa da minha avó. E quando eu abri a geladeira pra colocá-los lá dentro, o espaço que eu tinha separado da geladeira pra colocar os meus ovos estava ocupado pelo bolo da esposa do meu tio. Pode até ser uma coisa boba, eu podia ter colocado em outro lugar. Só que se eu deixasse no freezer, eles iriam ficar muito duros e ia ficar muito ruim de comer. Por isso eu resolvi separar um espaço na geladeira, porque a geladeira ela tem a temperatura perfeita pra manter os ovinhos intactos. E quando eu vi que ela colocou o bolo dela no lugar que eu tinha separado, o meu sangue ferveu na hora. Eu não acredito que aquela bruaca teve a cara de pau de colocar o bolinho dela no espaço que eu tinha separado e organizado pra colocar os meus ovos. A minha mãe, percebendo que eu tava estressada, ela só falou assim: olha, coloca no freezer ou em algum outro lugar. É, mãe, eu pelo visto vou ter que colocar mesmo em outro lugar, porque alguém já chegou e ocupou todo o espaço. Falei alto e bom tom mesmo. Foda-se. Mas eu não pude fazer muita coisa, né? A única coisa que eu consegui fazer foi levar os meus ovinhos de volta pra casa da minha tia. E nessa trajetória de levar os ovos da casa da minha avó até a casa da minha tia, eu fiquei xingando a esposa do meu tio de todas as formas possíveis pra minha prima. E enquanto eu descascava ela no ódio, a minha prima rachava o bico de tanto rir. Eu cheguei na casa da minha tia xingando horrores a esposa do meu tio. A minha tia ficou sem entender nada e eu até acordei o meu tio de tanta merda que eu tava falando daquela mulher. Eu não acredito que aquela vagabunda teve a cara de pau de pegar o bolinho feio dela e colocar no espaço da geladeira que eu tinha separado pra colocar os meus ovos. Mas que mulher vagabunda, sonsa, sem noção do c... E depois de descontar minha raiva em meio mundo, eu e minha prima voltamos pra casa da minha avó pra ajudar ela com o almoço. Depois de eu cortar os tomates pra fazer a salada, eu fui até a minha avó pra perguntar se ela precisava que eu fizesse mais alguma coisa e aproveitei o embalo e disse pra ela o que tinha acontecido. E aí a minha avó me disse o seguinte: não foi ela que colocou o bolo lá não, eu que coloquei porque o bolo dela tinha chantilly e se deixasse fora da geladeira ia derreter, ia ficar ruim. Aí eu resolvi colocar lá. Não tinha sido a esposa do meu tio que colocou o bolo dela lá. Foi a minha avó. E se foi a minha avó, a dona da casa, que colocou o bolo na geladeira dela, aí eu fiquei quieta. Falei, não, tudo bem, se você colocou, aí eu não falo nada. A casa é sua, a geladeira é sua, você coloca as coisas onde você quiser. Depois de um bom almoço de Páscoa, a gente finalmente chegou nas sobremesas. E assim, gente, não querendo me gabar, mas já me gabando, os ovos realmente estavam muito gostosos. Essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!